Roy Hunters. Roy Hunters. O podcast de marketing do InfoMoney. Aqui é @Guilherme_Lippert. Minha expectativa para esse episódio é criar um framework de análise de dados junto com o Esteves. Aqui é @DennerLippert. Minha expectativa para esse podcast é parar de fazer coisas novas e fazer melhor as coisas antigas. Aqui é @Ricardo_Domingues e minha expectativa é falar sobre a área mais negligenciada no marketing digital brasileiro. Boa. Aqui é @StevesGA. Espero ajudar as pessoas a tomarem decisões com menos achismo e mais dados. Show! No episódio de hoje, nossos hosts recebem Gustavo Esteves, fundador do Métricas Boss, que esclarece por que poucos profissionais dominam Web Analytics e como dominar essa ferramenta vai te ajudar a entender o comportamento do consumidor. Escute agora no Roy Hunters. Estamos aqui hoje então com o Gustavo Esteves. Seja bem-vindo, meu cara. Caravana do Rio. Caravana do Rio total. Pô. 50% gaúcho, 50% do carioca. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Nada. Vamos conversar um pouquinho, trocar essa ideia e que a galera fique acostumada a trocar o S pelo X de vez em quando. Né? Boa. Cara, vai ser muito legal poder falar contigo, porque no fim das contas, essa pauta que a gente quer trazer aí, que é uma pauta bastante óbvia pra tua presença, que vai ser essa questão de dados, analytics, frameworks, pra esse tipo de coisa, que é onde eu quero entrar e a galera vai poder colaborar também, é uma pauta que eu acredito ser muito importante. A gente já trocou um pouco essa ideia, assim, de, pô, a galera não sabe usar os mínimos muitas vezes, faz o negócio nas coxas, ou não sabe mesmo fazer, e eu acredito que vai ser, de fato, muito importante. Então, obrigado pela presença. Eu sei que tu também, né, Ricardo, já ouviu o podcast dele, tem um pouco disso. Tem um apreço. Grande entusiasta do tema. Eu acho, inclusive, só reforçando o que você falou, Gui, que dentre todas as disciplinas do marketing digital, e olhando de forma bastante ampla, talvez essa é onde eu vejo o maior gap, assim. Nossa, Quando eu olho pra indústria, em especial aqui no Brasil. Talvez lá fora o gap seja menor. Concordo. A gente acabou de ganhar a marca Matemarketing, o registro da marca Matemarketing. Mas conta pra nós, Gustavo, um pouquinho do contexto, pra quem não tá ligado no Métrica Boss, no teu contexto aí, qual que é a parada. Métricas Boss, eu trabalho, né, com marketing digital e e-commerce há 17 anos, eu tava controlando no bastidor, né? Vai a idade do minha Gui. idade. Pô, pensaram a mesma piada, hein? Os gaúchos têm conexões. Eu comecei com 16 na Americanas, no Shoptime. Tive a honra de já muito cedo descobrir o que eu queria fazer pra minha vida, né, de marketing digital e e-commerce. E passei por algumas empresas dando aula sobre o tema desde 21 anos também. E há 8 anos atrás eu montei um blog chamado Métricas Boss pra poder falar da minha forma, como eu enxergava. Isso ainda como executiva. Isso trabalhando ainda como coordenador de Que legal. e-commerce e tal. E montei um blog para poder falar do meu jeito, da maneira que eu achava que e-commerce, marketing digital tinha que ter relação com analytics e métricas. E aí nisso, o primeiro post meu foi Web Analytics é mais que um gráfico bonitinho. Legal. Justamente Já nome pro episódio. Podcast. Justamente pra dar, de certa forma, a minha maneira de pensar sobre aquilo, porque muitas vezes as pessoas, quando não têm conhecimento e estão vendo um gráfico de análise, eles acabam olhando e falam assim, uau, teve um pico aqui, nossa, que chato, teve uma queda aqui. E, na verdade, a gente tem que entender o porquê, né, por trás disso. Cara, Métricas Boss, então, esse blog começou a ter 10 a 12 posts ali. Noite pro dia, eu vi a gente tendo 30 mil acessos ali no site, a gente e eu, no caso, até então. Assim, que porra é essa, né? O que eu faço agora com isso? Falei, agora eu vou ter que me dedicar a escrever artigo mesmo, porque não tinha esse intuito, né? Legal. E aí começaram algumas pessoas a perguntar se aquilo que eu escrevia também executava. Eu falei, claro, pedi demissão da empresa que eu tava. Eu falei, vou tentar viver disso. Já tinha tentado empreender outras 5 vezes. Mas já tava com receita? Não tinha receita nenhuma. Eu tinha um dinheiro guardado. Foi falei, all-in. Vambora, all-in. Falei, acho que a única forma desse negócio dar certo é se eu depender dele. Mas se eu não depender dele, vai ser um hobby. Mas essas 5 tentativas aí foram todas digital? Todas digital. Eu tive com 21 anos uma agência chamada EWB, Easy Web Business, que o intuito era um abacaxi. Então eu chegava no cliente e falava assim, me dá o teu abacaxi que eu vou transformar ele em alguma coisa. E aí na nossa salinha, quando o cliente chegava, tinha um abacaxi gelado, que é uma marca registrada lá do Rio, né? Pra pessoa ir na praia, tem um abacaxi cortado gelado, tinha suco de abacaxi, tinha garrafa de abacaxi da Nenê, da grande família. Pineapple era um nome melhor, né? E a gente brincava que o abacaxi que o cliente deu, a gente tinha feito daquela forma. E aí depois eu tive com outros 2 sócios, um e-commerce sandálias femininas, que não deu muito certo. Depois eu tive um terceiro negócio chamado Salão de Desconto, naquele boom de compra coletiva. Legal. Cara, não tem compra coletiva de salão de desconto. Com o meu sócio das outras 2 empresas, a gente montou. E lá no bairro do Meier, que a gente morava,
a gente adesivou todos os salões. Só que o modelo de negócio era ridículo, né? A pessoa, pra poder ter desconto, comprava pelo site, depois o salão falava assim, eu te faço o mesmo preço, precisa do site, não. Desintermediável. Não dava certo. Aí depois eu tive um outro negócio chamado Z-Shirts, que era um e-commerce de camisas de zumbi, somente disso. Caralho, que é isso? Coisa louca, velho. Coisa louca, mas ó, vendi incríveis 40 camisas. Cara, como que deu errado essa ideia? Essa ideia é genial, né, cara? Pô, olhei o mercado de zumbi lá fora, essa porra não vai dar certo. Tem um mercado de 50 camisas por ano no Brasil. Ele vendeu 40. Montar isso. Não, melhor, não falei como eu vendi 40. Não foi pelo site. O foda foi que não viralizou. Eu vendi 40 na Zombie Walk, que é uma passeata que tem no Dia de Finados. Um amigo meu, ele era cosplayer, ele é um brasileiro de cosplay. E aí ele se vestiu de Nemesis do Resident Evil, foi pra lá e aí as criancinhas queriam tirar foto com ele. Aí eu falava pro pai, pode tirar foto, mas você tem que ganhar o ingresso pra tirar foto. Aí o pai, quanto custa o ingresso? Uma camisa. Aí vendi 40. Boa, group hacker total. Total. E depois eu tive outro negócio chamado Trombone, que era muito parecido com o que hoje é a Glassdoor. Na época lá, a gente chegou a ficar em terceiro lugar no desafio de startups do Aceleratec do governo federal. Mas até então a Love Mondays foi a primeira. E aí se transformou depois em Glassdoor. Essas foram as 5 empreitadas. E aí o meu sócio hoje, Luciano, ele já era o cara que tava me ajudando com um blog, servidor e tal. Eu falei, Luciano, você vai ter que me ajudar em alguns momentos aí pra gente poder trabalhar junto. Trabalhava de 7 da noite às 3 da manhã pra Métricas e depois ia trabalhar na agência que ele trabalhava lá. Legal. E eu trabalhava o dia inteiro. Cara, de novo, sem nenhum tipo de gestão, sem pensar em nada. Acordei com 12 clientes. Falei assim, caramba, que porra é essa? Tipo, consultoria. Consultoria, 100%. Eu falei, vou ter que pensar. 100% inbound ali? 100% inbound do blog. 100% Começou a mexer no blog, a gente recebe hoje, para serviço, cerca de 9 a 10 contatos por semana, para serviço no blog. Caramba. E aí posso falar que marcas que a gente atende hoje que aconteceram e vieram por ali. Então, legal. Trigo, Domino's, tudo isso entrou em contato pelo site. Até então a gente nem tinha área de vendas, tá? A gente tá montando agora para ser legal, ativo ali. Inclusive 52% dos assinantes da nossa plataforma vem também do nosso conteúdo. Cara, eu falei, a gente tem que estruturar isso aqui de alguma maneira. Não tinha nem conta PJ direito, sabe? Aí fomos estruturar, começamos a fazer, de fato, a gestão do negócio, transformar isso em negócio. Hoje a Métricas tem 8 anos, já foram mais de 4.000 projetos atendidos. A gente tem alguns clientes recorrentes hoje na consultoria. A gente tem hoje 3 frentes. Uma frente de conteúdo, que é o nosso blog, Instagram, YouTube e o nosso podcast, o Analytics Talks. A gente tem outra frente, que é a frente de consultoria, que a gente oferece praticamente 3 serviços ali. E a gente tem uma terceira frente, que é a EdTech, que a gente lançou há 2 anos, que é o Métricas OS Prime, que hoje tem 4.000 assinantes. O que isso faz? Plataforma. Métricas OS Prime é a nossa EdTech sobre ensino de Analytics e métricas. Legal. Hoje, por um valor anual, a pessoa tem acesso a 18 cursos lá dentro da plataforma. Legal. E essa própria tipo uma EdTech, no caso. É, isso mesmo. Todos os cursos proprietários de Todos os vocês. cursos nossos. Professor convidado, vai lá fazer uma aula, mas sempre desenvolvido por nós ali, nosso estúdio, toda essa frente. E aí essa EdTech, ela vai se desenvolvendo em outros serviços ali, né? Então a gente lançou nossa imersão, legal. Foi o Anti-Achismo Social Club e assim, sucessivamente. Irado. Essa é a métrica. Isso é um ecossistema, hein? Isso é um ecossistema totalmente. Legal. Muito legal. São 4.000 clientes, consultoria, grandes marcas, pequenas marcas, um monte de aluno. E qual que é o grande drama? Qual que é a grande dor que tu resolveu lá como executivo nas empresas e passou a identificar as empresas te procurar para resolver agora? Basicamente, como executivo nas empresas que eu passei, existia sempre uma frente, até foi como eu comecei na área de Analytics, né? Tem alguém que faz isso aí, né? Quem é essa pessoa? O Gustavo ali. Tá, tira a dúvida com que ele. Que acumula outras funções, normalmente. Com ele. E aí acabou... O cara dos dados. O cara do TI. O fera da TI. Você que precisa trocar teclado, mouse, ou de um relatório, fala com ele. GA, teclado, mouse e antivírus e acesso ali com... Fala com ele, pede um token ali e tal. Mas, basicamente, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, mas não no sentido de quero saber fofoca. No sentido do porquê que isso é assim. Qual o motivo disso ser daquele jeito. Então, eu sempre desbravei e tentei buscar fontes que me ajudavam a responder e entender, descobrir por que aquilo é daquele jeito. Então, desde por que uma rua se chama aquele nome, quem é aquela pessoa, uma coisa só de curiosidade, desde por que isso acontece dessa forma. E aí eu descobri o Google Analytics, na época ainda, muitos anos atrás, quando você analisava log de servidor no Google Analytics, e descobri que ali tinham fontes que muita gente instalava nos sites, mas não necessariamente mediam muito bem. Eu comecei a desbravar sobre isso, comecei a tentar estudar sobre isso, comprei 2 livros de um cara chamado Avinash Kaushik, o Web Analytics 1 hora por dia, o Web Analytics 2.0, li muito o que ele falava, meu ídolo até hoje. Gringo, indiano, e corri atrás de conhecimento sobre o tema e ninguém ensinava essa parada, meu irmão, ninguém. Sempre tinha algum curso de marketing digital que tinha um módulo de 3 horas de IA que a pessoa falava, isso aqui é uma ferramenta do Google, você tem métricas, não falava que métrica era nem nada.
Então, meio que de forma Muito isso. autodidata... Ensinava a colocar o pixel, né? Exato. Era só pra instala cobrir isso esse aqui, campo né? lá, Que né? pixel? Que pixel? Eu falei, pede pro cara de TI instalar, sabe? Não falava nem o que você tinha que fazer. Ver como funcionava. Mas eu falei, cara, eu preciso estudar um pouco mais sobre isso. Então, meio que de forma autodidata, eu tentava ver. Então, o que isso significa taxa de conversão? O que isso quer dizer? Eu ia abrir a documentação do Google, lia, entendia como era calculado, entendia como ela fazia. Falava, então quer dizer que se minha taxa de conversão tá 2%, significa que 98% das pessoas que acessaram não converteram. Interessante, por quê? E aí ia desbravando. Legal. E aí me botaram na função para trabalhar com Analytics, SEO e Media Kit, lá da empresa Tá, merda. que eu atuava. É Americanas? Ou não pode Não, falar? era na comprafácil.com, outro e-commerce depois que eu fui trabalhar, que eu fiquei 3 anos e meio. Atuando nessa frente ali e me dedicando a estudar e desbravar mais, cara, chegou um momento que realmente a gente criou rotinas até da empresa, de rotina de reuniões semanais, quinzenais e mensais que eu e meu time, eu mais uma pessoa, analisavam. Só que, pra quem não sabe, né, a Comprafácil ele chegou a ser o maior e-commerce Eu lembro disso. do Brasil. Compra fácil. Comprafácil.com. E dentro dela, agora eu vou te falar o nome que você vai conhecer. Dentro dela tinha Global Marcas, Som Livre, Piranga Shop, loja do Inter, loja do Flamengo. Legal. Nada de loja dentro. Os caras eram white label, full commerce. Então, pô, eu atendia tudo isso. Legal basicamente pra com Analytics ali. Mas o foco era muito Google Analytics especificamente? 100% analisando o Google Analytics para tomar a decisão do site. Mas basicamente era essa ferramenta. Hoje já não é mais. Hoje já não é mais. Então hoje a gente consegue... Perdão, hoje já não é mais o quê? Já não Só é mais Google o... Analytics, só né? Google Analytics. Não, já não é muito tempo. Eu até falo isso, que não existe você ser fangirl ou fanboy de ferramenta, né? Existe a ferramenta que resolve sua dor. Então, existe um setup, se eu for buscar a ferramenta, existe uma porrada. Total. Agora, eu particularmente tomo decisão de escolher a ferramenta sempre em 3 critérios, que é a popularização dessa ferramenta, quantidade de pessoas que estão falando sobre ela, escrevendo sobre ela, dando palestras sobre ela, que usam ela. Número 2, a quantidade de pessoas que ensinam sobre essa ferramenta. Número 3, mão de obra. Então, se, por exemplo, eu tomo uma decisão de contratar uma ferramenta como o HIP Analytics, que é uma ferramenta muito boa, quantas pessoas hoje conseguem ouvi falar nem nisso, ouvi falar que é. também. Aí você joga no LinkedIn e vai aparecer 20 mil. Imagina quanto deve ser pra contratar uma pessoa dessa pra trabalhar com essa ferramenta pro teu negócio. Então acaba que o Google Analytics se torna uma das maiores aí do mercado como Por que tu acha que a galera acabou não... Tipo assim, que tem, na minha opinião, pouca gente que realmente manja de Analytics. Todo mundo fala, não, eu sei Analytics. Sim, sei Analytics. Sei instalar e porque ler tu tem duas é um coisas. trabalho mais de ou de longo prazo, ou ele é tipo um overhead. Pensa assim, puta, tu não precisa ter um puta Analytics pra ter um ROI num Facebook Ads, só que pô, vai aperfeiçoar teu ROI, mas o cara vai... O ROI não é claro, O cara né? vai olhar como overhead, não, isso aí eu vejo depois. Aí o cara empurra com a barriga, e o cara do mesmo jeito profissional vai falar, porra, o que eu vou estudar? Vou estudar Analytics, que o cara enxerga como overhead muitas vezes, que não vê o resultado no curto prazo, ou vou estudar Facebook Ads, que o cara tá jogando um caminhão de dinheiro lá e quer resultado rápido. Então parece que é o docinho, né? Eu vejo de uma outra forma. Eu vejo que poucas são as pessoas que querem estudar sobre isso porque é chato, não é glamouroso Tem isso também, é verdade. e não é tão vendável. E é muito técnico Uma também. coisa é eu estudar um curso de tráfego, aprender a estratégia, aprender sobre apertar os botões corretos e começar já a ver o resultado na hora. Foi o que o Denner falou. Na analista eu não vou ver necessariamente o resultado na hora. Por quê? Eu analiso. Mas depois que você analisa, tem que ter alguém Sim. ou alguéns que vão executar o que você pensou naquela análise. Mas isso tá mudando agora, né? Porque tá ficando mais trend, né? Tá ficando mais Eu acho mais que tá ficando trend por 2 motivos, né? Motivo número 1, desde que a gente teve mudanças na gestão de tráfego como um todo, que tornou o jogo infinitamente mais difícil, as pessoas começaram a falar assim, então, agora que eu tô na merda, o que eu faço? Os dados vão me ajudar. Acendeu a luz vermelha, né, Tipo nas assim, empresas. acende a luz vermelha, eu preciso Total. correr atrás de algo que vai me E o ajudar. tópico em si a cresceu, sair né? isso. De E o Big tópico, Data, exatamente. cientista de dados. Exatamente. Acho que o tópico de dados hoje em dia cresceu de uma forma tão forte que todo mundo falou assim, cara, é um mal necessário, vamos dizer assim. Eu preciso saber. Total. E na minha concepção, acho que quando a gente fala de digital, é inadmissível que alguém não saiba o básico. Porque a gente fala o tempo todo e a forma que a gente vende o tempo todo é. Aqui tem 2 funções principais do digital, né? Função número 1, a gente consegue mensurar tudo. Como é que você não sabe mensurar? Total. Essa é a parte número 1. E número 2, aqui no digital, as coisas são mais escaláveis. Mas como é que você mensura essa escala? Então o básico de todo mundo que trabalha com digital deveria ser entender o básico de tecnologia e no mínimo o básico de métricas analíticas ali. Legal. Depois disso, você se especializa no Pra que você quer. extrair o máximo de suco de marketing digital. Eu penso que o cara, mesmo que ele saiba de Facebook, se o cara, sei lá, Facebook Ads, gestor de tráfego, whatever, o cara precisa se aprofundar nesse aspecto, tá ligado? Porque, no fim das contas, é o jeito que ele vai conseguir ter mais dado pra dar mais ROI. Ponto. Então, tipo, se o cara não manja disso, pra mim, ele é um gestor ruim. Acho que tem um exemplo fácil do dia a dia, tá? Imagina que eu, Gustavo, sou uma pessoa que não sei nada de tráfego, mas eu sou um lojista, tenho um e-commerce. Dá um exemplo aqui. Eu sempre olho o Google Analytics como ferramenta pra me trazer o resultado. Aí eu olho o Google Analytics e vejo que a minha origem Facebook me trouxe 20 conversões. Aí vem Denner e fala pra mim, não, o Facebook trouxe 2.000.
Se o Denner não sabe por que no Google Analytics eu enxergo 20, como é que ele vai argumentar pra mim e me transmitir a confiança de que tem 2 não mil fica lá? crível. Não fica crível, exato. Então Já você precisa vivi isso. entender. Então você precisa Clássico entender essa no mínimo daí. isso, né? Mas essa daí eu te garanto que a galera não sabe explicar. Por que existe essa discrepância? Não sabe. Explica pra gente aí. Explica Então. Porque a atribuição é um drama, né? É. A atribuição é o drama. Tá ligado na minha visão. Acho que existem pra mim 3 formas da gente explicar isso, diferentes e que funcionam. Então a forma número 1, primeiro, tirando o mito da cabeça das pessoas. As pessoas acreditam que quando você olha o Google Analytics, o modelo de atribuição lá, o last click, o que seria isso? Ele atribui toda a conversão para a última origem que trouxe o usuário. Então se você trouxe um Facebook a primeira vez o usuário pro site, depois essa pessoa foi impactada pelo remarketing do Google e converteu, as pessoas acreditam que no Google Analytics a atribuição vem ao remarketing. O Google Analytics, o modelo dele de atribuição é chamado de último clique não direto. O que significa? Toda vez que o direct/known, que é a origem mídia, for a última origem, ele sempre vai perder a conversão e vai dar pro penúltimo. Vamos trazer um caminho aqui. Facebook trouxe o usuário. Depois o Google Remarketing trouxe o usuário. Depois eu fui lá e acessei metricasboss.com.br e eu fiz a conversão. A conversão é dada ao remarketing, não é dada ao direto. Porque o modelo de atribuição padrão do Google Analytics é último clique não direto. E no GA4 agora, você consegue mudar esse modelo de atribuição para deixar o modelo que você entende que é o melhor. GA, quando ele fala, é Google Analytics, né? Isso. No Google Analytics Universal, você não consegue mudar esse padrão. Que é a versão coisa antiga, que você né? consegue fazer, que é a versão antiga, é olhar a ferramenta de comparação. Já no Google Analytics 4, que é a versão agora que em junho de 2023 se torna definitiva, você pode alterar o modelo de atribuição da maneira que você quer. Então acho que a primeira parte de explicar para as pessoas que quando alguém falar com você que GA é last click, entenda que não é. Ponto. Parte número 2, pra gente entender sobre isso. Cada mídia tem a sua forma de atribuir a conversão. Ponto. Então, no Facebook você tem 1 dia pós-visualização e 7 dias pós-clique. No Google Ads você tem 30 dias pós-clique. Num retargeting tipo Critel da vida, você vai ter, às vezes, janela de conversão de 60 dias. É comum que há uma discrepância do canal versus o Analytics. É Sempre. comum demais. É natural, na real. Natural. Só que não deveria ser. A verdade, no final das contas, é que todo mundo deveria ter um fórum, meu irmão, pra dar as mãos e falar assim, vamos unificar esta merda e todo mundo analisar Aqui, pela tipo mesma porta maneira. USB, né? Velho? Vamos concordar que porta USB tá bom, vamos fazer tudo Acabou, com porta sabe? USB. Mas o que você tá falando é casar com uma metodologia, né? Isso, é porque qual o problema hoje? É o que eu falo pra todo mundo. Eu não defendo o Google Analytics. Pra mim, a ferramenta ela é meio do processo. Você tem que saber qual é o melhor que se adapta ao seu negócio. Mas você deveria confiar em uma ferramenta de Analytics pra mensurar isso. Por quê? Porque ela vai analisar todo mundo pela mesma ótica. Então ela analisa todo mundo pelo mesmo jeito. Ela é quase o juiz do jogo. Ela é E o primeiro a fazer isso vai ser o Analytics, né? Vai ser o Analytics. A mais básica. O mais básica ali, de graça e tal, pra você usar. Mas não necessariamente você tem que... o Google Analytics. Escolhe a ferramenta de Analytics que você quer. Tem Mixpanel, tem Amplitude, tem HIP, tem Adobe. Mas Escolhe indicado o que você quer. pelos critérios que tu falou, Google Analytics. É, e é mínimo de graça, né? Tem o 360 que é pago, Que tem é grandes pago. upgrades ou não vale Tem. muito? O principal upgrade de 360 é a quantidade de limite de hits e alguns relatórios específicos, mas o Google Analytics ele é sempre universal, né? Que é a versão antiga, e o Google Analytics 4, que é a versão nova, ele tem 10 milhões de dados a cada 30 dias. Então ele só armazena 10 milhões de dados a cada 30 dias. Dado qualquer métrica, qualquer Então o cara informação ficou que muito você jogar. grande e vai ter que fazer um Exatamente. upgrade pra usar uma versão premium. Senão você vai ter Tipo, a baseado numa V4 lá, amostra. tu que tá fazendo a nossa consultoria, a V4 tá em que nível disso hoje? A V4 poderia chegar daqui a pouco nesse nível. Logo mais a gente deve dar uns 60% disso. É isso aí, 60%. Mas dá pra ver, isso é mole. Você vê 7, 15 e 30 dias, né? Tudo Google Analytics ele te mostra. Mas pra você chegar... E aí, volta o que o Denner falou, que ele perguntou pra mim lá no início. Qual o principal problema hoje do meu mercado? É isso, né? Ninguém tem investimento. Se você sentar e falar assim, qual é o nosso budget do ano que vem? Vamos olhar o budget? Quanto vai pra métrica A de gente tem, a mensuração e gente dados? valoriza a área de BI no mercado. Mas não é todo mundo, né? Ricardo também. Não é todo mundo. Mas acho que isso parte da área de negócios da empresa. Eu vejo muito, e talvez seja a maior oportunidade aqui nessa disciplina, ter um profissional que está conectado com o negócio. Consegue levantar a mão, mostrar valor, pitchar essa ideia nos grandes fóruns, que não está acostumado com esse dialeto. Que é um Consegue pouco do trabalhar. trabalho que eles estão fazendo, né? Perfeito. Isso aí. Perfeito. Até volto nesse ponto aí, mas então, pra mim, Só pra primeiro... finalizar, né? Aquela outra pauta. Pra né? mim, primeiro as pessoas entenderem sobre o modelo de atribuição padrão do GA não é o que o mercado muitas vezes acredita que é. Número 2, entender que cada ferramenta, cada mídia tem a sua própria forma de mensurar e que você tem uma outra ferramenta que mensura todo mundo pela mesma ótica. Por que existe professor na escola pra dar nota em prova? Porque se perguntar pro moleque da quinta série quanto que ele merece, ele vai falar que é 10. Ah, tá. Muito difícil você ter um moleque Nossa, esse é um bom exemplo, né? Muito difícil você ter um moleque de quinta série que vai ter maturidade e falar, não, eu acho que eu mereço 6, professor. Então você tem uma ferramenta por fora ali. E o terceiro ponto são as pessoas passarem a analisar jornada e não clique, né? Então, a gente sabe que o Facebook, ela, diferente do Google Ads, o Facebook é uma mídia proativa. Eu falo os atributos que eu quero e ela busca na rede dela a pessoa que eu quero. Já o Google, principalmente Search, você falou o que você quer.
É lógico que o Google Ads deveria ter um resultado muito maior que o Facebook, pô. Porque ele é uma mídia que tá simplesmente parada esperando você falar o que quer. E ela fala, esse é o melhor resultado. Aí cabe a tua copy, cabe a tua página converter. Mas a ferramenta funciona de maneira diferente. Então, quando as pessoas olham pro Facebook muitas vezes e julgam, às vezes, um resultado, tem que se julgar a jornada. Quanto que o Facebook trouxe pra você de primeiro acesso? Então, existem relatórios, como, por exemplo, melhores caminhos de conversão mais comuns, que mostram a jornada. Legal. Que mostra a jornada não finalizando pelo Facebook, mas iniciando por ele. Tem gente que faz os modelos de atribuição com peso, né? Para o primeiro acesso. Existem vários modelos lá. Então, esse com peso do primeiro acesso... Tem uns 8, acho, padrões, né? Esse com peso que o Denner falou é um chamado com base na posição. Ele atribui 40% de conversão pro primeiro, 40% pro último e 20% para quem tá no meio dividindo. Legal. Se a gente fosse olhar da maneira mais justa, existe um modelo de atribuição chamado linear, que todo mundo participou, então divide essa parada pra todo mundo. Acabou. A gente até fala sobre esse modelo linear, que é o que normalmente a pessoa gostaria que fosse, né? Que, cara, clicou, comprou, beleza, mata mais dinheiro aqui e fechou. Mas na prática, o mundo ele é no linear, né? No linear marketing. Exato. Então, eu sempre dou esse exemplo. Pensa assim, o cara tá ouvindo esse episódio pela primeira vez. Aí ele tá conhecendo o Métrica Boss pelo Roy Hunters aqui. Aí ele, puta, vou seguir esses caras aqui, ouvir o podcast deles também. Aí daqui X meses ele vai lá, puta, velho, preciso de alguém pra me ajudar com Analytics, busca no Google, Métricas Boss, clica no anúncio. Aí o Google vai dizer, comprou por causa do meu anúncio. Perfeito. Mas foi por causa do podcast nosso, ou foi por causa do podcast dele, ou por causa do anúncio? Lá no Reforge, eu tava estudando sobre atribuição e o alto nível das empresas que eu já vi chegar, assim, eu não participei, né, mas eu vi dos estudos de caso, é que os caras, eles analisam a jornada inteira e aí eles começam a fazer teste AB na jornada, removendo canais. Legal. Tá ligado? Tipo assim, eu tenho Facebook como entrada, depois podcast, depois Google, depois não sei o que, direto lá, conversão. O que acontece se eu parar de fazer podcast? E tirar o podcast dessa jornada? E aí o cara faz um holdout group sem podcast e vê se isso tem ou não Isso é ótimo. um efeito, tá ligado? Mas é muito fodido, tem que ter muito dado. A gente tá debruçado sobre isso lá na XP. A gente tem um grupo de controle universal. Só que tem variáveis que você nunca consegue isolar. Tipo, podcast você não consegue não conseguiria tirar, né? Um grupo que não, com certeza não ouviu o podcast. Exato. É muito difícil, sei né? lá, TV, né? Marca, você não consegue. Sim. Mas é muito divertido, esse é um mundo infinito. Mas a TV, por exemplo, o anúncio na TV é uma que os caras fazem por região daí. Geolocalização. Tipo, eu faço no Rio de Janeiro, mas eu não faço no Rio Grande do Sul e eu comparo as duas jornadas pra entender. Mas Exato. Tem dois pontos sobre o que vocês falaram que é legal. Primeiro, o Google lançou há um tempo atrás uma ferramenta que não pegou, que era chamado Google Attribution. E dentro dessa ferramenta existia um modelo de atribuição chamado Data Driven Attribution. Nossa, eu vi essa aí no curso lá. Eu dei uma olhada no teu curso, falava sobre isso bastante. Pra que a gente tá no podcast, né, cara? Mas lá existia um modelo Data Driven Attribution que era baseado no modelo de jogos de um cara chamado Shapley, um matemático. Então, basicamente isso. Se eu tirar essa mídia da jornada, o quanto que essa jornada continua convertendo? Então, basicamente, você falou, existe nesse modelo. E fazer essa conta que a Reforge indicou. E que o Google Analytics 4, posso estar enganado, tem esse modelo lá pra você usar também, o Data Driven Attribution. Eles não iam padronizar pra Data Driven? Não, então eles estão padronizando, na realidade, pra você escolher o que você acredita ser melhor. Então hoje... eles vão padronizar a liberdade e não trocar. O padrão é personalizado. Eu tinha ouvido isso, que eles iam mudar para o Data Driven como padrão. O padrão hoje continua sendo o último clique, não direto. Isso. Só que você consegue alterar agora para qualquer relatório seu ser baseado no que você escolheu. E eu lembro que eu conversei com... Eu não sei se foi contigo, acho que foi contigo que eu perguntei se vale a pena já ir pro GA4 e tu tinha dito que ainda não e tal. Como na época... Tem até um vídeo meu que bomba de 2020 que eu falo assim, não migre para o GA4 agora. Tipo, mas tá lá, 2020. Ontem me perguntaram a mesma coisa, falaram assim, é o momento de migrar para o GA4? Eu falei assim, olha, pensa no seguinte, você tá numa tirania, tá? Eu tô tirando, tá lá no palanque e fala assim, todo mundo tem que ir pra direita. Quem não quiser, pode ficar. Você vai ficar? O Google acabou de falar assim, junho de 2023 eu mato o que você tá vendo hoje e só fico novo. Tem que migrar. Então tem que migrar, né? Acabou. Agora nesse momento você não tem mais escolha. Não há discussão, não existe essa pergunta. A escolha que você tem nesse momento é manter o atual, que é a versão antiga. Quais são as implicações de mudar pro GA4? Porque eu pessoalmente não fiz uma transição dessa, então eu não tenho essa noção. Eu manjo do GA tradicional, não parei pra estudar o GA4 ainda, então não sei quais são as implicações, o que muda, o que é melhor, o que é pior. Acho que primeiro, no momento que a gente grava esse podcast, que ainda existe o Universal, né? É deixar claro para as pessoas que o que eu recomendo é ter a dual tag. Então mantenha a versão Universal e cria a versão GA4. Mantenha as duas. Perfeito. Bom, e aí o exercício que eu recomendo que as pessoas façam é, sabe esse relatório que você tá analisando
analisando no Universal? Agora que você analisou e descobriu o resultado, vai no GA4 e tenta descobrir como é que você faz isso do mesmo jeito. Legal. E você vai criando o calo de entender a nova ferramenta. Porque ferramenta, cara, é adaptar. Né? E o maior problema das pessoas ao usar ferramentas de analytics é acreditar que vai abrir a ferramenta e a ferramenta vai dizer, olha, Denner, faça X, faça isso. Na realidade, isso é o que eu gostaria, não eu também gostaria muito. Quem dera que tivesse isso. Mas a gente tem que entrar na ferramenta com uma pergunta, pra ferramenta nos ajudar a responder e a gente tomar decisão sobre isso. Né? Esse é um ponto importante. Fala aí. Eu só ia finalizar, na real, aquele outro ponto, né? Que a gente tinha falado legal sobre esse teste, né? A gente fazia a dual tag e tal. Mas só pra finalizar o aspecto da padronização de atribuição. Eu já conversei com algumas pessoas de mercado que ou tocam e-commerces grandes, ou têm experiência de trocar múltiplos projetos. E, tipo assim, eu já ouvi 2 opiniões sobre esse ponto de padronização de atribuição. Primeira opinião, que eu vejo que parece ser a mais tradicional, é tipo assim, foda-se todas as fontes de tráfego, foca no Analytics. Ignora pixel, foda-se o pixel, não importa pra nada. E a outra é tipo assim, foda-se o GA, foca no que a plataforma te diz e otimiza em cima dela, que no fim dá tudo certo. Existe uma Qual terceira. é o certo? Legal. Qual é o certo que o cara deveria fazer pra ter um to-do aqui a partir do dessa podcast? atribuição, existe a terceira. Foca no que eu acredito que é melhor, né? Existe a terceira que as pessoas fazem no mercado. Tô dizendo que tá certo, não. Mas a galera olha e fala assim, o GA tá puxando mais sardinha porque eu quero? Então vamos olhar pra Não, ele. isso acontece pra caralho, né? E eu vejo que a galera faz isso muito, velho. É tipo assim, puta, o GA reduziu 20% do meu rosto. Foda-se esse GA aqui, vou deixar aqui no Facebook. Existe um Já estágio, vi pra caralho isso, velho. Existe um estágio da evolução data-driven que começa com o primeiro estágio, que é o data resistant, que é a pessoa que é resistente a dados. E toda vez que você fala com ela sobre dados, ela questiona a fonte desse dado e a confiabilidade dele. Meu cliente, esse é meu cliente. Esse é o primeiro estágio. Então, se você mostra, através do Google Analytics, um resultado ruim pra pessoa, Não fala nada a ver. esse dado é esse. Aí você mostra o Facebook com um resultado muito melhor, Top. vamos olhar o Facebook, que é conveniente, a minha opinião. Total. Sacou? Mas, pra mim... É o viés da confirmação, né? Exatamente. E a primeira coisa que você falou, pra mim, é o correto. Mas, de novo, não vou falar que é olhar ao Google Analytics, é olhar uma ferramenta de Analytics, tá? Entendi. De novo, Uma ferramenta que agregue as conversões e meça todo mundo pela mesma régua. ótica. Pela mesma ótica. Pra mim é isso. Eu acho isso certo, e todas as vezes que a gente implementou isso, mudou 100% o jogo. Tipo, não é, 10% pior. Não, é tipo assim, o Facebook na real é um lixo de venda. É tipo assim... Mas, de novo, é ver jornada, né? Exato, só que daí a galera para nisso, né? Olha lá, tipo, acontece literalmente isso, e daí entra a pergunta também se isso é normal, tipo de, o cara tem 100 conversões, no Analytics ele tem 3. Então, vou até falar isso e voltar uma coisa que o Denner falou lá atrás sobre questão que pra mim, muito dos problemas das pessoas ao fazer mídia é não detalhar muito bem o objetivo dela. Então, o que eu quero com essa mídia, né? O que eu espero dela? Se você sempre espera conversão, vai olhar a conversão, não tem pausa. Claro. Ponto final, né? Teoricamente sim. Teoricamente sim, né? Mas o seu objetivo é converter com aquilo, você tem que olhar baseado no teu objetivo. Então, por exemplo, qual o objetivo de você fazer um podcast? Tem um objetivo por trás, você mede seu objetivo. Tem? Ponto. Não tô brincando. Espero que tenha. Mas, pra mim, sobre essa questão de Facebook, Google e tudo mais, o problema, no final das contas, é que se eu pegar a quantidade de conversões que o Facebook em 30 dias me disse que eu tive, pegar a que o Google Ads me disse que eu tive, pegar aqui o e-mail marketing disse que eu tive, pegar aqui a Critel lá, retarget me disse que eu tive, e somar, eu tive 100. Nunca vai bater. Ela vai dizer que teve 620. E na plataforma tem 70. Não faz sentido. E no caixa 50. Né? Então, é importante a gente entender que quando a gente olha por dentro do Google Analytics, realmente as coisas vão ficar diferentes. Sacou? E no Facebook fica muito maior por uma questão específica. Porque o Facebook tem um modelo de atribuição padrão de 1 dia pós-visualização. Que joga pra cima. E qual a frequência que tem no Facebook de impressão de anúncio? É altíssima. Não, altíssimo. E não tô dizendo que tá errado. Não tô dizendo que tá errado. Mas como toda hora ele tá imprimindo, o Sobral mesmo tá falando outro dia isso. Tem um monte de gente sacaneando ele nos comentários, falando assim, pô, para de aparecer pra mim, não sei o quê. Eu até zoei ele, falei assim, comenta lá, cara, compra que eu desapareço. Eu falei ontem pro time de marketing fazer um anúncio assim, cansado de ver os nossos ads? Cadastre-se. Eu desapareço rapidinho. Uma boa ideia essa. Mas, dessa forma, se você for olhar, então, pra cada um, você não sabe o que você faz. E aí, você olha pra dentro do Facebook, deu 100, você olha pro GA, deu 20, você fala, não é possível, já tá errado. Não é, porque ele tem um modelo que ele analisa todo mundo pela mesma ótica, e é baseado no clique. Esse é o principal problema. Porque o Facebook, muitas vezes, ele vai imprimir pra você e volta à jornada que o Denner falou. Não foi por causa dele, pra mim no Instagram, nos stories. Eu vejo muito, aquilo. É que nem quando a gente usa conversão offline, que puta, tu nunca tem certeza se de fato aquela conversão offline influenciou ou não na venda, ou só a pessoa já tá vindo comprar e ela viu o teu anúncio. A conversão offline foi a coisa
mais que a gente gerou esperança pra caralho em cima e na real é que se tu só vai ter certeza no marketing direto se for promoção, assim, clique e compre, clique e cadastre, isso é algo muito específico. Qualquer coisa que foge um pouco disso já vai confundir muito. Mas é que não dá pra viver disso, né? Não tem como viver só disso. Não dá. Porque essa discussão é alto nível na minha visão, porque, tipo assim, a galera não faz isso, velho. Eu falo com pessoas essas pessoas que eu comentei que tocam grandes e-commerces, esses caras, eles falam, mano, Analytics for the win e foda-se o resto. Tá ligado? E aí quando a gente cai pros pequenos e médios negócios, a galera nem foda-se Analytics, tipo, vai lá e bota, porque viu no curso que tem que botar, mas não usa. E eu vejo que o cara fica muito na superfície do negócio. Tipo, ele não consegue, de fato, fazer um mix de marketing. Quando o cara sabe o que é um mix de marketing, né? Mas fora isso, tipo, o cara não consegue aprofundar. Por isso que eu quero entender e padronizar nesse podcast, tipo assim, cara, qual que é o melhor? Não certo, mas assim, o que é o melhor? O melhor é ter, então, uma ferramenta que analisa por uma ótica. Aí a minha outra dúvida, mais técnica ainda, é o seguinte. Legal, que digamos lá, o Facebook dentro da minha jornada ele é importante, mas ele não ajuda no last click, no fim da conversão. Só que, como que eu otimizo isso lá na ferramenta de volta? Boa. Então, na ferramenta, acho que são duas formas diferentes, né? A ferramenta e a otimização dela em cima do algoritmo dela, você pode manter o que tá lá. O problema é você acreditar 100% e dar o crédito 100% pra ela pela conversão que ela teve. Mas ela otimizar pela conversão que ela enxergou, ela não tá errada. Só que tu tem que entender que o mundo não é linear, entendeu? Ela vai otimizar ali, mas tu resultado 100%. Resultado de conversão, resultado financeiro, você vai olhar pelo GA. Mas o algoritmo, ele priorizar alguma coisa, é por ele mesmo. A operação do canal. O que ele tá dizendo é o seguinte, ó, eu participei de 100 conversões. Não é que eu finalizei 100 conversões. Eu participei de 100. O problema é que muitas vezes a gente não consegue atribuir de fato esta participação. Porque o mundo não é linear, essa é a premissa. Exatamente. Então, deixa o algoritmo realmente priorizar e evoluir em cima do que tá lá, mostrando dentro do bem. A análise final, a gente fecha numa única ótica, mas ele passa a régua. Ele passa a régua, mas a regra do jogo, no fim, o dia a dia, é o cara utilizar as ferramentas do jeito certo, né? Porque às vezes o cara fala assim, não, mas daí eu vou brigar com a otimização da ferramenta, então eu vou olhar no Analytics e vou, sei lá, otimizar um criativo X que o Analytics tá me dizendo que é o criativo que converte, sendo que às vezes na plataforma vai ser outra coisa, né? Porque a gente tá falando de campanha. Campanha é fácil de analisar, mas quando a gente quebra isso por criativo, TM, 200 criativos, certamente vai ter coisas que vão ser contraditórias ali. A gente tá olhando uma ferramenta, um criativo que converte muito, no Analytics esse criativo nem aparece. E aí, mantém esse criativo ou não? Teoricamente sim. Né? Teoricamente, pela ferramenta estar dizendo que esse criativo é importante porque ele participa das conversões, sim, eu deixo. Viu, Gustavo? Mesmo que o Analytics não reconheça. Até complementando, até parece aqui, pelo que a gente tá falando, que deveriam ter quase duas agendas, né? É uma agenda, mais negócio, mais resultado, mais performance macro, e outra agenda quase que, cara, operacional, micro da ferramenta, que diz respeito ali à otimização daquele canal, né? Cara, tem e misturar os dois, talvez aí já era... É que essa mistura que é a dificuldade, saca? Porque muitas vezes acontece isso, mais um cenário de um cliente menor daí, é bem específico, assim, que durante 3 meses a gente tava crescendo a mídia, começou a faturar bastante, após esses 3 meses começou a cair, mas a mídia no mesmo nível. Pô, se tu só olha isso, tu pensa, beleza, meu Facebook, canal, né? Meu Google, os canais que eu tô usando aqui não tá dando certo, não tá sendo legal. Só que daí quando tu parte pra uma análise de Analytics, tu começa a ver coisas diferentes. Nesse caso, o problema desse cliente, se a gente não usasse direito Analytics, se não tivesse bem configurado, a gente não teria descoberto que o problema dele era orgânico. Tipo assim, ela caiu 40% do faturamento porque caiu 50% orgânico, tá ligado? Ela parou de ter tantos acessos orgânicos por algum motivo, SEO, whatever, e aí a mídia não tava ruim, a mídia não tava faltando eficiência. O problema é que na última análise, no final, na composição de canais, ela faturou menos e aí a culpa é da V4. Não, vocês são os merdas, vocês estão fazendo merda. Não, mas peraí, olha só, olhando no Analytics, a gente vê que as ferramentas estão funcionando bem, blá, 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 blá. Caiu o orgânico, a gente tem que resolver esse outro ponto do orgânico aqui. Entendeu? Daí o cliente, puta, entendi, legal, ninguém tinha feito essa análise. Por quê? Teve que vir o head do projeto analisar essa porra, porque o gestor de tráfego nem parou pra ver essa merda. Entendeu? E tem um ponto pra mim que é importante, é entender que tráfego não é responsável pela venda. O tráfego é responsável por trazer a vontade da pessoa em descobrir mais sobre aquilo. Mapear a demanda. E ela clicar e entrar no teu site. Por isso que é tráfego, não é o resto todo. Exatamente. É o teu site que vende. Se você não tem uma ferramenta de analytics pra entender, você vai falar assim, a mídia não
converte. A mídia não vai converter. Quem converte é o teu site. O nosso processo, ele sempre foi 4 pilares, né? Tráfego, engajamento, conversão e retenção, porque não basta nenhum nem outro. Não adianta eu ter os dados e não gerar tráfego. Exato. Não adianta eu ter os dados, tráfego, não ter engajamento. Exato. Não adianta eu ter tráfego, dados, engajamento. Exatamente. Não ter retenção desse cara, não vai ter um LTV, não vai pagar esse custo de aquisição. O exemplo que eu tava passando agagora com o meu time. O time falou assim, poxa, pra nova turma da imersão que a gente vai fazer, vamos fazer mídia. Porque a gente não fez mídia nessa primeira e botamos as pessoas lá. Vamos fazer mídia. Eu falei, desde que a gente mapeie os motivos pelo qual o resto das pessoas não converteram. Claro. Se a gente mapear o motivo pelo qual as pessoas não converteram, transformar essas objeções em argumentos da nossa página, alterar a página, a gente investe em mídia. Senão, a mídia só vai potencializar mais gente porque não vai converter. Eu fiz uma aula sobre forecasting com a galera lá a semana, eu tava falando sobre marketing de contribuição e retenção. Falei, cara, uma das poucas coisas que tu vai conseguir melhorar muito vai ser mídia, vai ser CAC, CTR, porque é baseado em leilão, concorrência, a tendência é sempre ficar mais caro, mais difícil. Mas se tu mexer no produto, aumentar a margem, por exemplo, esticar LTV, retenção, aí, mesmo com o CAC maior, né, o custo da mídia maior, tu vai conseguir ter mais margem, ter mais resultado. Então, às vezes, se debruçar pelos motivos pelo qual aquele cliente não compra, ou pega lá o podcast de indicação e fazer cada lead que tu gera indicar outro, isso tem dentro de casa onde tu pode mexer mais do que fora de casa, né? E é por isso que eu acho que a profissão gestor de tráfego, ela é ruim, que a gente já falou várias vezes, né? Porque... cara, não é só isso, velho. Tá muito longe de ser só isso, tá ligado? Não é só fazer a porra da campanha. O cara tem que ser muito mais generalista e pensar nesse tipo de coisa. E esse cara aqui, nesse cliente que eu dei o exemplo, ele não parou pra ver o Analytics e procurar esse problema do orgânico, que era o caso naquele momento. Ele é um gestor de tráfego merda, tá ligado? Ele é um cara ruim, porque ele não olhou a big picture. Ele não olhou todas as frentes que ele deveria olhar, na minha opinião. Tá ligado? Então é isso que o cara tem que aprender ouvindo esse podcast. E o lance que eu tava comentando antes, a gente entrou muito a fundo em outras coisas, que é o lance de esse stakeholder que tá assistindo aqui, às vezes não manja nada, ele é só chamar ele de o big dono, né? O dono do projeto. Seja um cliente, seja um head, o que for, que não atua taticamente. E ele tá entrando nesse universo de dados, de marketing digital, e ele acha que é uma ciência natural, são as que eu sempre bato, né? Que, cara, se eu souber os dados, eu vou apertar botão X, a ferramenta vai falar, beleza, bota o dinheiro aqui e vai sair dinheiro lá. Né? É um caixa eletrônico. Não é assim. No fim das contas, é sempre a ação humana, não é a ciência natural. Ele vai te dar o BI, o Analytics, ele nem te dá um insight, né? Ele te dá o highlight, ele te dá o dado. Quem vai tirar o insight é você e vai depender do que se esse insight é bom ou não, que é outra história. Sim. E aqui não há uma ciência exata mesmo. Varia, né? É, exato. Eu costumo brincar, dizendo que a pessoa que costuma brincar, isso se tornou uma marca que a gente comprou já, que a pessoa que trabalha com analytics, com dados, ela é um detetive dos dados. Legal. O que ela faz é igual o que o detetive faz para investigar. É uma diligência. Exatamente. Muito bom. Então você investiga o que está acontecendo, porque basicamente o processo deveria ser a gente ter uma pergunta e um questionamento. Poxa, como é que eu crio perguntas e como eu crio questionamentos? Eu falo que isso é muito simples, é só você ser cético, conta tudo. Legal. Então, basicamente, se eu entro... Cientista. Basicamente, se eu entro num site e eu vejo que ele tem um banner, eu pergunto pra pessoa, por que esse site tem um banner? E a pessoa fala, ué, porque esse site tem que ter banner? Eu falo, então começamos errado. Porque se você não sabe o motivo pelo qual você criou aquilo, é que você criou baseado no quê? Sim. O banner eu falo muito porque todo e-commerce tem banner. E na maioria das vezes, quando as pessoas vão medir, essa porra não dá resultado. O banner do próprio site. Isso que tu tá falando é dialética, né? Tu cria uma tese e uma antítese pra criar a síntese. Isso falta muito. Eu falo que às vezes com o meu time de marketing que a galera é muito tasqueira. O cara faz a task. E aí eu falo, cara, tu pensou por que tu fez isso? Se era a melhor ideia, como que o público ia reagir a isso? Porque se tu tivesse feito um pouquinho de dialética sobre essa atividade, tu teria chegado numa resposta melhor, numa síntese melhor. Pra mim, o mínimo, e se você parar pra perceber, a maioria das pessoas que tem muito sucesso em ser disruptivo em alguma coisa é porque questionaram o padrão, né? Então, se você for pegar lá o Macintosh, quando o Wozniak e o Steve Jobs criaram, eles falaram, pô, por que o computador tem que ser feio? Por que o gráfico do computador tem que ser feio? Qual o motivo disso tem que ser assim? Ah, porque falta isso. Então, como é que a gente resolve esse problema? Basicamente, pra mim, é isso. É a gente criar uma pergunta para que a ferramenta nos ajude com informações. E aí é muito importante a gente entender que as informações elas são separadas em quantitativas e qualitativas. Então, muitas vezes, a informação quantitativa ela vai dizer para você o que está acontecendo. Mas é a informação qualitativa que vai dizer por quê. Então, eu posso entender e falar o seguinte, olha, qual o motivo das pessoas não estarem convertendo na minha landing page? Aí eu vejo que tem um processo de 3 etapas e que a segunda etapa tem uma taxa de saída muito alta. O que está acontecendo? Taxa de saída muito alta na segunda etapa. Então as pessoas estão saindo muito na segunda etapa antes de converter. Eu posso rodar uma ferramenta como Hotjar, que tem versão gratuita, e rodar o vídeo somente de pessoas que saíram naquela página. E aí eu vou entender por quê. Eu vou falar, caramba, tá fazendo... As pessoas estão saindo muito porque... Aqui, né? O exemplo que a gente tem de case da Métricas, que as pessoas saíam muito de um processo de pré-matrícula de uma faculdade que é pedir título de eleitor. Caralho. Quem é que sabe essa porra de cabeça? Ixi.
Mas eu nem sabia... voto, cara. Eu sabia o que estava acontecendo, que era uma taxa de saída alta na etapa X. Por quê? Eu olhei um vídeo do Hotjar e vi várias pessoas no campo de tiro de eleitor. Chegava até ali e parava, né? Então é um match. Então a segunda questão é a ferramenta e as ferramentas te darem informação. A terceira é você sair dali com uma hipótese e a quarta é executar. E o maior problema está no quarto lugar. Vou fazer um exemplo que eu faço direto. Eu vou dar o Denner, que eu sei que ele é bodybuilder. Então, ó, o Denner sabe. Você faz um projeto, você entra na academia, você fala pro personal trainer, meu objetivo é tal. Baseado nos teus dados, que ele vai te medir, tamanho do bíceps, seu peso, percentual de massa magra, índice de gordura e tal, ele vai formar. Que é excelente, by the way. Vai formar. Vai medir o Denner, vai falar. Frango. E baseado... Podia ser melhor. Baseado nas medidas do Denner e no objetivo que ele tem, vai traçar a série pro Denner. Tá. Se o Denner não executar, ele vai virar bodybuilder? Não vai. Então qual é o problema que a gente tem hoje quando a gente fala da minha área? Beleza, gerei hipótese, gerei o que você tem que fazer. E agora? Você não faz? Não vai mudar da noite pro dia. Não tem um fenômeno natural no marketing digital. Tem muito, como nesse exemplo, tem muita desistência, né? Então, putz, o cara enfrenta algumas dificuldades. Ah, porra, joga pro alto, entendeu? É muito o adulto mimado que a gente brinca lá. O cara vai, porra, mas não deu certo, joga a mesa pro alto e, não é isso aí, já enlouquece. Cara, é um sereno desespero. Trabalhar com marketing é um sereno desespero, porque as coisas param de dar certo a todo momento, o mercado oscila. O gráfico de uma ação é o gráfico da vida de um marqueteiro. A vida toda. Hoje vai ser um ótimo dia, hoje vai gerar lead barato. Amanhã ele ficou caro. Porra, mas não fiz nada diferente, cara. Do nada, mas o falou mundo que não vai ter mais dados. É a ciência da complexidade, né? Algo complexo é mandar o homem pra lua. Tu calcula todas as variáveis e ele vai chegar na lua certinho, velho. Irado, muito massa. Mas a complexidade é várias pessoas agindo por motivos diferentes e tu vai olhar pra aquilo lá. Sempre dou exemplo assim, ó. Cara, voa do Rio de Janeiro pra São Paulo, 7.855 pessoas, toda quarta-feira pra São Paulo. Pô, tu vai dizer, pô, beleza, esse é um dado, posso te trazer esse dado. Não que seja esse. Tu vai confiar. Só que pensa, pô, tu tá aqui por um motivo. Os outros 7 mil e poucos estão cada um por um outro motivo. Mas tem uma média, só porque muitas pessoas estão se movendo ao mesmo tempo e tu consegue chegar num número. Mas ainda são um monte de pessoas se movendo. Então, no fim das contas, é aleatório pra cacete. Então, não quer dizer que vai ser preciso amanhã. Amanhã pode mudar, amanhã pode ter Covid, amanhã pode ter um acidente. Pensa pra empresa aérea, como é que ela vai fomentar mais viagens, sendo que a pessoa viaja por N motivos, tá ligado? Tipo, não tem muito como ela controlar isso, tá ligado? Porque é muita coisa, quando entra o ser humano na jogada, fudeu, tá ligado? Quando tem muitos, aí tu consegue fazer umas médias, volume mais denso e um padrão, né? Que é que nem uma análise de gráfica de ações. Lei dos grandes números. Exatamente. Fala um pouco disso pra nós. Lei dos grandes números, conceito estatístico, que quando você tem uma... Nossa, engenheiro aqui, ó. Vai, definição. Você tem uma volumetria grande de dados... Não tem engenheiro, não. Tu tá errado. Lei dos grandes números, li no Google. Vou até começar por outro lado. Se você tem um volume pequeno de dados, a chance de você pegar pequenas dispersões e encontrar um padrão, ela é muito menor. Então, quando você tem um volume de dados gigantescos, por exemplo, todas as viagens de quarta-feira dos últimos 10 anos, você consegue ver um padrão de forma mais clara, porque você tem muito mais dados. Sim, você tende a... E isso conversa muito com a curva normal, a curva de Gauss, né? Curva de Gauss. Então, ela tende sempre a uma média. Legal. Quase todos os comportamentos humanos tendem a uma média. Legal. Então, se a gente pegar aqui e tirar a altura de todo mundo aqui do prédio, vai dar uma média. Vai dar uma curva normal. Se você pegar a curva do quarteirão inteiro, provavelmente ela vai se aproximar muito mais da média de São Paulo. Porque você tira dispersões e outliers. Se a gente tirar a média de quem tá nessa sala, fudeu. Mas aqui tem um lance interessante. Pra isso fazer sentido, né? Pra eu usar esse número como uma base pra me guiar, eu preciso de grandes números, eu preciso de volume, né? Perfeito. Então o que eu vejo que rola... E essa beleza do Analytics, né? Mas... Naturalmente você tem bastante dados. Mas se tu tem paciência... Porque também. O que acontece? O cara começa o negócio, ele ainda não gerou muitos dados, né? Vamos dizer, o cara 8 anos atrás começou um blog, começou a gerar uns dadinhos ali. A precisão, porque tempo pequeno, volume baixo. Puta, impreciso pra cacete. Agora, 8 anos depois, 8 anos com volume gigante de acessos, o cara já começa a ficar mais preciso. Só que 95% das pessoas desistiram no 15º mês, entendeu? Às vezes antes. Esse é o estágio que a gente chama de maturação dos dados. Então, você cria alguma coisa, você não pode tomar decisão amanhã, depende do teu negócio. Se você tem um site que tem, tipo, um Infomoney, que vai ter 1 zilhão de acessos, talvez em 3 horas você possa tomar uma decisão. Total. Porque você tem um volume de dados provavelmente. Agora, se você... Por exemplo, é o Booking. A Booking faz teste AB real time, cara. Total. Tipo, em 1 hora, não consegue ter a decisão de pausar isso e botar aquilo. Porque o acesso é tão muito bizarro, a maturação dos dados.
falo isso pra alguns clientes assim, ó, que tu não pode ter pouca paciência e pouco dinheiro. É incompatível. Uma balança. Se tu tem pouco dinheiro, tu é obrigatoriamente ter pouca, tu tem que ter muita paciência, porque, cara, vai demorar pra te ter resultado, porque tu tá investindo pouco, né? Tu tá investindo, sei lá, 5 mil reais por mês. Pô, tu quer ser mais rápido? Beleza, bota 5 mil por dia. Só que, pô, 5 mil por dia eu não tenho, aí tu entra no outro problema. Eu falo a mesma coisa, só que eu explico que é uma inversa proporcional, daí o cara entende na hora. Ele fala, mano, é uma balança que se tu tem mais de um, tu pode ter menos de outro. Tá ligado? Na prática é isso, sempre vai ser assim. Eu gosto de ver quando você tá rodando tráfego, você tá comprando dado. É isso que você tá fazendo. Na prática na prática é isso. Isso é ótimo de falar até com o Gustavo aqui, porque o cara acha que o valor, que o cliente é só aquele que já pagou, mas aquele que te deu atenção já é um cliente, já é um tipo de valor. Tem um sinal lá, e tem um sinal. E ele é um asset. O dado é um asset. Isso é muito foda, porque até, agora eu vou te quebrar, hein? Você perguntou se eu ouvi o podcast. O último podcast que vocês... ouvir o último é fácil, eu vi hoje. Escutou agora no caminho, assim, escutou no Uber aqui, né? A ferramenta, mas a ferramenta UpViral lá, ela tem o trial de $1, né? Sim. Então, vocês falaram muito sobre transformar já o possível pessoa que tá interessada, entusiasta, em um buyer ali, né? Sim. Então, é a mesma coisa. Muitas vezes, quando você tá investindo em tráfego, você tá trazendo mais dados pro teu negócio pra saber onde você tá acertando e se tá errando. Você tá investindo em busca de informação. Aparece muito. Exato. Justo. Eu tenho mais 2 pontos, assim, que um deles é o aspecto da jornada que a gente falou, mas eu queria entender, assim, como que tu faz, qual que seria o framework ou algo assim pra controlar essa jornada. Tu precisa disso, esses são os pré-requisitos, esses são os caminhos, e como que tu otimiza ela, visto que a gente falou, legal, a nível de business é GA o foco, na plataforma a gente foca pra otimizar o dia a dia, e legal, eu descobri que o Facebook é importante, como que eu otimizo isso? Mas são 2 perguntas em uma, né, que é como controlar essa jornada, o que o cara precisa ter pra controlar ela e como ele otimiza. Existem relatórios pra você controlar e analisar essa sua jornada. Então, existe a gente tava brincando, né, dizendo que no início o Ricardo falou isso sobre talvez seja uma das frentes do digital que menos tem gente querendo entender, estudar, ou entusiasta, né, da área. Eu acho, cara. E existe um relatório dentro do Google Analytics que sempre existiu. No GA4 nesse momento não existe, mas no Universal sempre existiu e agora PAF, talvez, né? Que agora talvez a galera vai descobrir. Não, agora talvez a galera venha descobrir e vai chorar. É um relatório porque no GA4 não tem nesse momento. Existe um relatório chamado Caminhos de Conversão Mais Comuns. Cara, acabou. Aquilo lá é lindo. Você sabe exatamente que 35 conversões vêm de um caminho onde a pessoa inicia a jornada do Facebook, depois ela é impactada pelo remarketing do Google, depois ela recebe um e-mail, depois ela entrou diretamente no teu site, depois ela foi no orgânico e converteu. Se 37 conversões são iguais na mesma jornada, por que caralho tu vai mudar essa jornada? O que você tem que fazer agora é otimizar como é que você faz essa jornada acontecer de uma melhor maneira. Então, esse é um relatório do caralho, que quase ninguém vê, quase ninguém olha. É isso mesmo. Por quê? Porque estão ali acostumados em entrar em aquisição, todo o tráfego de mídia e não olhar mais nada. Exatamente. Muito padrão isso. Então, esse é uma maneira de você analisar a tua jornada e entender qual etapa tá dando certo, qual mídia tá dando certo e qual mídia faz o quê naquela jornada. A mídia que traz, a mídia que mantém o relacionamento e a mídia que finaliza. Sacou? Então, acredito que essa é uma forma de você analisar e otimizar. O que eu já vi muitas vezes acontecendo nesse relatório é que o cara não tem dados o suficiente. Fica só um path. Se ele não tiver um mix de marketing aí, ou se ele tiver pouca conversão, aí já era. A lei dos grandes números de novo. Mas, nesse caso, esse relatório, se tiver 5 conversões, já tem algum caminho, né? Pra e-commerce faz muito mais sentido. Pra um cara tipo infoproduteiro, normalmente esse path eu vejo infoprodutor, eu vejo falando quase nada de analytics, por exemplo. Essa é a parte legal, porque o pessoal falava muito de infoproduto e falava que no GA essa parada já não serve pra quem é infoproduto. Hoje eu tenho infoproduto e serve pra cacete. Eu analiso isso. Mas o teu infoproduto é recorrente, né? É recorrente. Mas vira tipo um e-commerce, né? Tem um membership, né? Não é o... Se você fizer um lançamento, ele volta pra lei dos grandes números. Se tu tem um evento de conversão, que é aquela semana que tu faz 3 vezes por ano, 4 vezes por ano, fodeu. Tu não vai ter amostra. O que você vai olhar na ferramenta é pós-lançamento. Vai ver a quantidade de pessoas que entraram, vai ver qual foi a taxa de conversão de lead cadastrado, qual foi o motivo das pessoas não converterem, pra te dar mais informação. Cara, lançamento ele é totalmente retardado. Exato. Se tu analisa a lei dos grandes números, tu já vê, puta, de lançamento me fodeu, velho. Eu tentei fazer lançamento na minha vida. E eu achava que o fato de entender de dados, analíticos... Ia te ajudar, né? Ia me ajudar, ia ser um mega diferencial competitivo. Porra nenhuma. Zero.
Você viu de zero. Aquilo ali é verdade. Cara, é algo extremamente, na minha opinião, artístico. Artístico é lançamento de filme, velho. Lançamento, eu brinco com a galera, os amigos nossos, lançamento é o cara doa. No final do lançamento, o cara, puta, até legal, velho, vou te dar um dinheiro. O cara não assiste o curso, o cara não vê. Puta, velho, é muito isso, mano. Cara, esse cara é tão legal, velho. Tem uns amigos nossos do Brasil Paralelo que é o exemplo óbvio disso, que eles vendem curso de política, que é isso, custa R$10 lá, e os caras gostam tanto do que viram que dão uma doação praticamente. Mas o Paralelo é cliente nosso e assinante do Prime. Nossa. Os caras são brabos. E aí, assim, acredito que pra fechar, pelo menos do meu ponto de vista, eu queria... A gente falou de um episódio que a gente gravou, que foi com o Rodrigo Nol de indicação e tal, que a gente recebeu alguns bons feedbacks, que a galera gostou, porra, teve framework e tal, legal, consegui aplicar. Tem franqueado nosso, tu viu o negócio franqueado lá? Que ele fez? Mandei ontem, pô. Não vi. O franqueado pegou o framework do podcast e criou um processo de indicação do cliente dele. Fez uma landing page e o caralho, pô, muito foda. Todo o processinho assim ficou lindo. Então eu queria chegar nisso, ver se tem algo assim que é tipo, cara, beleza, a gente viu que o GA é importante, ou ferramentas de metrificação são importantes. Quais seriam os pré-requisitos e assim, um frameworkzinho? Legal? Tipo, ó, cara, tem que fazer isso, passo a passo. Pra mim tem dois. São dois frameworks nossos aqui da métrica de maneira como a gente trabalha esses anos. O primeiro framework é o que a gente chama de OPC, que é o que, porquê e como. Então nenhum relatório pode não ter o que você está levando, por quê e como melhorar, como manter aquilo, como evoluir naquela frente. Porque se você leva a informação sem falar o que você está levando, se você leva a informação sem me vender por que isso é relevante, e no final você não me fala como melhorar, você for no médico e o médico falar pra você, olha, a gente tem que tirar, tem que fazer uma cirurgia. Você não vai perguntar por quê? E você não vai perguntar pro médico o que isso vai fazer pra você no final? Imagina você vai no médico, o médico fala assim, ó, vamos fazer a cirurgia, Ricardo, a gente vai ter que operar teu ombro. Aí você fala, de boa, vamos marcar a data. Claro. É a mesma coisa quando você tá entregando o relatório. O que eu tô levando, por que aquilo é relevante e como eu devo fazer. Então, pra mim, uma das skills mais importantes pra quem trabalha com dados é uma skill muito negligenciada, que é oratória. Se você não sabe contar a história por trás dos dados, você não vai saber contar. Pra mim, Gustavo, pra você, Guilherme, pra você, Ricardo, pra você, Denner, não importa, em certos momentos de negócio, saber o que é taxa de rejeição. Sim. E a forma, talvez eu não entenda nada disso. Mas eu posso chegar pra vocês e falar assim, pessoal, eu tô trazendo um dado pra você, aqui tô trazendo uma análise pra você, que é relevante porque a gente tem 65% das pessoas que não estão interagindo com o nosso site. Eu acabei de traduzir o que a métrica taxa de rejeição diz. E isso é relevante por quê? Porque se essas pessoas não estão interagindo com o nosso site, significa que elas não estão avançando em mais páginas. Como é que elas vão converter se elas chegam na página e já saem naquela mesma página? Acabei de falar o que eu tô trazendo, por que isso é relevante. Agora eu vou te dar um insight de como a gente vai fazer para resolver isso. Então tudo que você leva, cara, tudo que você vai analisar, o que, por que e como. E pra você que não sabe nada, tá querendo começar, não abre o Google Analytics, não abre qualquer ferramenta sem ter uma pergunta. A parte mais básica de tudo é você ter um caderno, ter um notepad e anotar a pergunta. E anote pergunta mesmo. Porque se você tem uma pergunta, é muito mais fácil entender as ferramentas, você entender o relatório. Poxa, vamos supor o seguinte, dentro do meu site, quem converte mais, homens ou mulheres? Aí você abre a ferramenta dados demográficos. Você não precisa saber da ferramenta. Se você tem a pergunta, você está lendo o nome do relatório que diz exatamente o que você está procurando. Isso é muito legal, né? Porque se tu só tentar aprender a ferramenta, tu vai sacar... Não vai ter nem interesse, porque o adulto precisa do motivo para agir. Se a gente for olhar a ferramenta hoje, né, o Analytics Universal, ele tem 4 relatórios, que é público, aquisição, comportamento e conversões. O relatório de público, ele responde quem são os meus consumidores, homens, mulheres, cariocas, gaúchos, paulistas. O relatório de aquisição responde como essas pessoas chegaram até meu site, Facebook, Google Ads, orgânico. Relatório de comportamento responde pra mim o que elas fizeram dentro do meu site. Elas clicaram em alguma coisa, elas pesquisaram. Relatório de conversões responde pra mim quanto que elas investiram comigo, quanto que elas compraram. Se você tiver essa ótica na cabeça, mesmo se não saber nada de Google Analytics, você não precisa ficar clicando em relatório pra desbravar. E o maior erro das pessoas é abrir a ferramenta de análise, não importa qual seja, falar, caramba, é muito confuso, tem relatório pra cacete. Mas quem disse que você precisa de tudo? Alguém em algum momento falou assim, clica em tudo e olha tudo. Se você tiver uma pergunta... Não é Street Fighter, que tu chega clicando todos os botões. Não é no fliperama, não é Street Fighter no fliperama. Então, se você tiver uma pergunta, isso é uma parada que vai ajudar muito. Por quê? Porque essa pergunta faz com que você tenha foco. E a coisa mais errada, se alguém que estiver ouvindo, assistindo a gente aqui, passa por isso, depois dá um alô. A coisa que mais acontece com quem tá começando é olhar e falar assim, tá, eu tenho uma pergunta. E a pergunta que eu tenho é, por que as pessoas não estão convertendo na landing page sobre o produto XPTO? Ela entra. Aí quando ela vai começar a desbravar, ela olha que a taxa de rejeição tá 70%. Ela,
por que a taxa de rejeição tá 70%? A análise inicial dela já foi pro cacete. Ela já não tava fazendo. Aí quando ela tá desbravando a taxa de rejeição, ela olha e fala assim, ué, mas tem muita gente acessando vindo do Rio Grande do Sul. Tipo, ela ficou 3 horas na ferramenta e ela saiu sem nenhuma resposta. Se você tá abrindo a ferramenta e você tá saindo sem resposta, você não tá fazendo um bom uso disso. Então comece com uma pergunta. Quando você desbravar e conseguir responder a sua pergunta, coloque ela em cima desse método OPC, explicando pra você mesmo, pro seu time, pro seu sócio, pro seu cliente, o que você tá levando, por que você tá levando e como você vai fazer pra melhorar. E meu resultado final aqui é as pessoas entenderem que quando a gente fala de analytics, existem 2 frentes principais ali. Uma frente que eu costumo brincar comparando ao skate, que é a manobra de borda, né? O skatista, quando tá no halfpipe lá, ele é obrigado a fazer certas manobras. Se ele não fizer, ele é despontuado. Então o que é obrigatório de analytics? Se você justificar o comportamento que aconteceu naquele período que você analisa. Então por que isso caiu? Por que isso cresceu? Isso não é diferencial, isso é obrigação. Se você não fizer, você perde ponto. Mas qual é o diferencial que faz o Mineirinho ganhar o X Games, bater o 900? Qual é o 900 da pessoa de analytics aqui? É você focar em uma métrica, transformar essa métrica num projeto, transformar esse projeto em umas hipóteses, transformar essas hipóteses em testes e focar nesse projeto. Se você focar em todas as métricas ao mesmo tempo agora, você não necessariamente vai ter fôlego, vai ter dinheiro, vai ter paciência, ou você não vai conseguir saber qual métrica da tua jornada de compra, da tua jornada de conversão deu certo para aquilo ir para frente. Então, tente separar a jornada isolar os fatores, né? É laboratorial o negócio. Exato. E tem que separar entre micro e macro conversões. O que são macro conversões? O objetivo principal do teu negócio. Então, se é um e-commerce, vender. Se é um inbound, lead. Se é outra frente, baixar o e-book, whatever. Agora, a micro conversão é o conjunto de ações que o teu consumidor, que o teu usuário faz para chegar nessa macro conversão. Porque ele não simplesmente baixa o e-book. Existe toda uma etapa antes para ele baixar o e-book. Legal. Então, se você isolar o que são micro conversões e transformar elas em projetos para tentar melhorar cada uma desses KPIs dessas micro conversões, automaticamente a macro conversão vai aumentar. E você não tá nem olhando para ela nesse momento. Se eu faço tráfego direto para uma landing page para gerar lead, quais seriam uma micro conversão? Uma micro conversão é o processo da pessoa dentro da página. Qual formulário? Page scroll, talvez. Page scroll, por exemplo, o tempo dela naquela página ali, se ela tá demorando muito tempo ou não, a taxa de rejeição. Pô, se tu tá levando gente pra caramba pra aquela página, 98% de rejeição, aquela página não tá funcionando. Qual que é o dispositivo que ele acessou, qual que é a performance por dispositivo. Então você consegue tentar isolar o porquê. Micro conversões é tipo assim, ações que esse cara tomou, tá ligado? São todos os eventos que ele gerou. Como ele veio, meio que, ok, eu posso quebrar depois. Exato. Posso quebrar a micro conversão depois, mas eu tô tentando gerar um insight pro cara, tipo assim, mas o meu tráfego eu não tenho várias coisas, eu só levo pra uma página e ele compra ou não. Landing page é muito bom, porque normalmente você vai se cadastrar, vai clicar num e-book da vida pra baixar e você vai pra uma página que é a Thank You Page. Perfeito. Certo? Então, teoricamente aí tem uma conversão. É, uma conversão, certo? Só que tem uma métrica ali que é bem importante, que é a taxa de rejeição. Porque nesse caso você não vai ter taxa de saída. Porque a taxa de saída é a pessoa que navegou por mais do que 2 páginas. No teu caso só tem 2. Então não tem taxa de saída. Taxa de saída vai existir na Thank You Page. Então você vai ter que analisar o que é rejeição. Se você tá levando tráfego por uma página onde você tem 98% de rejeição, significa que 2% das pessoas estão avançando pra segunda página. Qual o motivo? Que é a minha taxa de conversão, não é? Que vai ser a sua taxa de conversão. Isso nesse caso porque só tem 2 páginas, né? Mas qual o motivo dos 98% não estarem convertendo? Eu tenho um vídeo dentro da página. Você sabe se a pessoa tá clicando nesse vídeo ou não? Não sei. Então por que você tem um vídeo? Vamos botar um evento pra mim. Quanto tempo tem esse vídeo? Se ele é importante? Quanto tempo a pessoa fica? Aí você começa a criar hipótese. A primeira é bota um play, bota um evento de play no vídeo pra saber se as pessoas estão dando play. Agora segmenta, vê qual a tua taxa de conversão de quem dá play no vídeo e a taxa de conversão de quem não deu play no vídeo. Quem dá play no vídeo tem uma taxa de conversão muito maior de quem não dá. Sabe o que traz muita taxa de rejeição e a galera se liga pouco, a gente fala bastante na V4, é message match. O cara anuncia por uma coisa que não tem nada a ver. Então o cara fica mudando a página, mas o problema é que o anúncio tá falando outra história. Exato, isso é foda. A gente fala do anúncio genérico. Fala anúncio, aprenda a falar inglês na minha escola pra você ganhar mais dinheiro. Pô, vou clicar, eu quero ganhar mais dinheiro, sou executivo. Aí cai numa landing page que tá lá, foto de crianças, adultos. Não é por isso que eu cliquei. Isso acontece muito numa operação que tem um gestor de tráfego desconectado do negócio. Por isso que tem todo o incentivo de testar 50 criativos. Exato. Ele não tem essa visão completa. O generalista vence. Aí ele vence quase sempre. Mas aqui tem gente que faz várias landing pages só em função do criativo. Do criativo. Então, muda basicamente o H1. Vai lá. Só terminando isso que você falou desses micro data points, a gente chama isso lá na XP de eventos. Então a gente tem uma cabeça muito de como que a gente consegue escutar todos os eventos que esse cliente está gerando no lifetime dele, tá? Todos os eventos, todos. Virtualmente todos. Você não consegue, capturar. Mas tu pega tipo esses scrolls, em alguns casos, plays.
produtos que ele já buscou. Legal. Eles Vamos levar no limite. Do CRO. A gente tenta. Vamos levar no limite. É muito dado também, essa muita oportunidade de análise. É muito fácil também se perder. A simplicidade quase sempre ganha. E quase no final das contas, você se dá bem com isso porque você tem objetivos. Porque, cara, o foco é o principal... Perfeito. Principal ponto vencedor disso aqui. Ele precisa fazer isso porque ele tem 450 jornadas. Só pra uma marca. Tá sabendo, né? Mas eu gosto de também, acho que um bom approach pra quem tá nos escutando é quase que pensar num formato pirâmide de Maslow, né? Não sei se todo mundo conhece pirâmide de Maslow, né? Então, o ser humano, ele precisa primeiro, satisfazer ali as necessidades básicas dele, né? Comer, logo depois, sei lá, talvez higiênico, talvez depois social, depois viagens, etc. Cara, mesma coisa uma empresa. Mesma coisa uma empresa, cara. Então, acho que você tem que ajustar muito até o que a gente fala aqui, pelo momento que você tá. Então, eventualmente ali você tá na tua empresa, você só precisa comer. Você não consegue estar pensando agora na viagem pra Noronha. Não dá pra pensar em Noronha agora. Noronha é ótimo, mas você primeiro precisa se alimentar, né? Então, acho que esse view é bem importante. Nesse caso aí que vocês estão colocando, cara, talvez seja tão simples quanto, acessos na Thank You Page. Mais uma vez, as pessoas, elas esquecem de focar na jornada e focam só no pote de ouro, né? Mas a jornada pra chegar até lá é importante. A trajetória é importante. Então, quando você foca assim, beleza, meu objetivo é gerar lead. Mas existem algumas etapas pra essa pessoa gerar o lead. Desde que o Daniel acabou de falar. A arte que você usou na campanha é como que tá a tua página. Isso já é um ponto que vai fazer a pessoa desistir. Porque tá totalmente desalinhada a informação. E aí, por que não teve conversão? Porque a página não tá entregando aquilo que o usuário clicou. Total. É full cycle, não é um ponto que faz o negócio ser vencedor, é toda a jornada. Existe um framework de um cara chamado Vinesh Kaushik, que ele chama de Metrics Life Cycle. Então, primeiro você escolhe a métrica que você quer analisar, depois você analisa. É basicamente o que eu falei aqui de outra forma, né? Que para mim é o framework de como você transforma dados em decisão. Então, você escolhe a métrica, você analisa essa métrica, você toma a decisão baseada nessa métrica. No caso dele, ele fala o seguinte: depois que você toma a decisão baseada nessa métrica, descarta e vai para outra. Ponto. No meu caso adaptando ao que esse grande mestre fez, você cria uma pergunta, entra na ferramenta para responder, toma a decisão e executa. Agora você vai criar a pergunta de novo. Aquilo que eu acabei de executar deu certo? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, o trabalho de analytics, ele é um trabalho momentâneo, né? Não. Ele é um trabalho contínuo. Porque toda hora que você vai executar alguma coisa, você tem que saber se deu certo. PDCA, né? Valor contínuo, né? Exato. Bravo. Só pra fazer um merchan final ali e também tentar gerar um conteúdo aqui que eu acho que é legal e finalizarmos mesmo, porque se deixar vamos fazer um podcast junto. Mas é sobre a consultoria da V4. Né? Então, tipo assim, tu chegou lá na V4 e tal, tu tá ajudando, não sei até que momento que tá agora ainda a consultoria, mas foi basicamente pra estruturar um bom analytics e ter confiança nos dados, né? Estudo de caso. Estudo de caso. O que tu viu, quais eram os erros, verdade no e crua, o que a gente tava fazendo de merda, que eu sei que tinha um monte de merda, o que foi feito e qual o objetivo e o que a gente vai conseguir ganhar com isso agora. Só dando contexto como cliente, paga a conta. A gente roda muita mídia lá na V4, paga, né? 1,7 mais ou menos milhões. E aí, muito rápido, então a gente vai crescendo esse orçamento muito rápido e vai progresso depois ordem. E aí tinha muitas pontas soltas na parte de dados e analytics ali, além do que a gente já faz de BI. Não, tinha bastante ordem. Não, no Analytics só. Mas o Analytics era uma ponta solta, porque a gente tava mais macroindicadores no Power BI, de CAC, essas paradas. A gente pulava esse passador de régua aí, a gente pulava e olhava no final. É tipo assim, é tipo um e-commerce que a gente olhava a plataforma do Facebook e a plataforma do e-commerce, mas não tinha o Analytics no meio ali tentando agregar as coisas. Basicamente, acho que um erro cometido é um erro que muita gente comete, é não ter um responsável pela área. Não tem mesmo. Tava pensando nisso agora. Então, quem é um erro muito comum que a gente comete é o erro de ser burro. Não, porque, querendo ou não, a gente faz tanta coisa e muitas vezes justificar um profissional dedicado a isso é difícil. Porque você tá falando o seguinte, eu tô pagando tantos R$1.000. Volta ao começo da nossa conversa. Exato. Pra ter uma pessoa parada só fazendo isso. Dependendo do teu nível de empresa, eu recomendo que você não contrate. Por quê? Claro. Porque você vai acabar vendo que essa pessoa tá obsoleta, ela tá com 5 dias na semana, 8 horas por dia ali, né? Ela não tem tempo suficiente pra se dedicar ao teu negócio 5 dias na semana, 8 horas por dia. Você vai acabar chegando pra ela e falar assim, vamos fazer teste AB também? Aí você chega pra ela e fala, dá uma moral nessas campanhas aqui. A pessoa daqui a pouco ela faz tudo menos analytics. Né? Então, acho que primeiramente é você ter uma pessoa... E as outras atividades, elas são muito massivas de braço, né? Você tem que fazer muitos criativos, otimizar. São diárias, são de hora em hora, sabe? Então, primeiro você não ter um responsável, uma pessoa, alguém, uma equipe,
uma empresa parceira. Esse é um erro muito comum. Então vocês não tinham. Então, qual era o problema quando a gente entrou? Legado. Porque toda hora alguém era o responsável. E esse alguém... Mexe lá, agora tem que mexe do jeito que quer. Não do jeito que a companhia Zero padrão, pensa. né? Exato. Então, primeiro, às vezes vocês tinham propriedades que não faziam o menor sentido. Porque isso, na realidade, poderia se tornar um dashboard do Data Studio. Isso, na verdade, poderia se tornar uma vista de propriedade na versão antiga. Então, não precisava ter aquela propriedade toda. Aí, quando você tem aquela propriedade toda, na hora que você vai analisar, você fala, qual que eu clico? Qual que é a certa? Aí você tem que abrir o site, abrir o Tag Assistant pra ver que tá instalada pra confiar. Não faz sentido. Então, primeiro, uma questão de organização por falta, talvez, de ter um braço, uma pessoa... Um GRI, dono. Teve muita mudança de braço e o GA sofre muito nisso, né? Se tu não... O TM é o exemplo mais simples, né? Mas se tu não padronizou o TM, tu vai ter 56 fontes Facebook. Que um faz FB, um F maiúsculo, F outro vai chamar de Face. Puta, fudeu. É literalmente isso, né? Então, pra mim, é uma questão, muitas vezes, top-down, sabe? Se você cria uma cultura de uma forma como a empresa pensa, e aí, talvez, agora, vocês tenham isso porque vocês contrataram a gente criou isso pra vocês, se a galera mantiver a documentação que a gente mandou, não tem motivo pra dar errado depois. A não ser que o site mude, as coisas mudam e as pessoas não adaptem isso à realidade. Já finalizou a consultoria lá? Basicamente. Então, o primeiro passo é esse aqui. O número 2 é justamente a velocidade que se tem de aumentar em mídia, de criar campanha nova, landing page nova, não sei o quê. Essa velocidade o GA tem que acompanhar. Se você não tiver a mesma velocidade no teu monitoramento, na ferramenta que monitora isso, na forma como você monitora, já era. E um problema que acontece, não é no caso de vocês, no caso de todo mundo, é mexer no site. Você mexeu no GA junto? Não, então vai dar merda, porque o GA não cria nada, ele só puxa. Se ele tá puxando e na ferramenta tá errado, é porque lá tem alguma coisa que não tá, mas do jeito que deveria estar. Então, essa evolução, e é foda no dia a dia, porque a gente tá investindo, a gente tá correndo, todo dia a gente troca um negócio desse. Se não tem alguém responsável, não tem alguém olhando isso nem viu o tempo todo. Tô até na dúvida se ficou alguém responsável lá no final. Eu não sei. Tem alguém que tá tocando muito com a gente, então... Tem alguém que tá tocando muito? Então talvez tenha. Se eu te dou o nome, tu chama ele de responsável agora. Provavelmente não é GRI. GRI eu duvido que seja, mas é um bom ponto aí, porque... Cara, no nosso nível de mídia isso é muito importante, velho. É que rola o lance que conforme a empresa, o pessoal vai se identificar que tá nos ouvindo aí. O cara começa uma área de marketing. O que é a área de marketing do cara? Um cara tocando tudo. E aí, conforme vai crescendo, tu vai tendo que ter a divisão trabalho. Tu é o conceito de economia lá. Também. Então tu vai, cada um vai ter que fazer uma única coisa pra te dar escala ao processo, que deu escala ao capitalismo, divisão do trabalho, né? O Milton Friedman fala com lápis lá. Pega um lápis, quem é capaz de fabricar um lápis? Ninguém. Só existe lápis porque alguém extraiu matéria-prima na Ásia, alguém na América do Sul, alguém manufaturou, distribuiu, remanufaturou. Centenas de pessoas tocaram num lápis. Numa empresa em escala, a mesma coisa. Começa artesanato. O cara vai lá, faz um lapisinho, fica zoado, depois ele começa a botar mais pessoas pra cada parte. Mas às vezes a gente fala, não quero aumentar headcount. Né? Empresas grandes SP é um puta problema, né? Tem que ir lá contratar alguém pra fazer uma nova função, o cara toca também Analytics. Mas daí não vai tocar nem sei, vai ser o artesanato. Eu não vejo isso tanto quanto o problema, se você ainda divide isso. Então, possivelmente todo mundo que tá ouvindo a gente aqui deve ter um desenvolvedor do lado, uma empresa que ajuda e tal. Então, tenta separar a tua área de Analytics em 2. Tá, então, Ricardo falou muito aqui e a gente é de negócio. A gente falou business. Não existe data whatever se os dados estão cagados. Então, tenta separar em 2. Eu tô deixando isso muito claro pra você que tá assistindo a gente aqui, pelo amor de Deus. Não deixe o teu time de TI ser o dono do Google Analytics, da tua ferramenta de mensuração. Teu time de TI, teu time de tecnologia, teu time de desenvolvimento é dono da implementação e configuração. Sim. Mas o dona é o time de negócio. É que, velho, dados é um bagulho muito grande, mano. Porque a gente tem um time de BI... Que é outra frente já. De 10 caras lá fazendo um data lake, conectando com isso com aquilo. Mas daí tu chega no Analytics, é outra história, o usuário é outra história. É capability, cara. Porque o cara que vai fazer um data lake da vida, ele não vai nem fudendo analisar um GA pra te ajudar a tomar decisão. Mas talvez nem saiba, tá? CRE. Não sabe. Não sabe. São zonas diferentes. É que o Analytics é uma parada que tu vai granular quase infinitamente. Tu pode ir detalhando tudo. Aí tu vai fazendo conforme dá, usando parceiros como Metrobus aí. Deixando a galera ciente, tá começando, tá querendo, cara, chama um time de tecnologia, chama a tua empresa de desenvolvimento, alguma coisa, e fala assim, olha, eu preciso que você me ajude na instalação e configuração. Quem vai mandar essa instalação e essa configuração vai ser o time de business. O time de business vai falar o seguinte, olha, eu preciso mensurar o play do vídeo. Legal. Agora você vai lá e cria um evento de mensuração. Homologa esse evento, tá funcionando? Tá funcionando, obrigado. Bom, agora essa pessoa analisa e transforma isso em informação. Legal. Então, a gente na Métricas é dividido nessas 2 frentes. A gente, que é consultoria. Eu tenho um time chamado Dev Analytics, que são os meus devs especializados em Analytics. E eu tenho meu time chamado de Business Analytics. Então, quando um cliente nosso entra, a primeira etapa é falar só com o time de Dev.
Pra fazer as conexões. É a Foundation, né? A gente chama na Foundation. Tem um serviço só resolver a parte técnica. O serviço da V4 é só esse, ó. Preciso só resolver a parte técnica. Então, meu time de Dev Analytics está atuando ali. Mas quando a gente tem uma consultoria, um cliente que entra, a primeira etapa, os 30, 40 dias, é só resolver Legal. as cagadas pra que agora o meu time possa olhar e falar, esse dado é confiável, toma decisão. Cara, arquitetura e back-end é fundamental em tudo que a gente tá falando aqui. Essa definição de UTMs, cara. Tem que ter regra de negócio. Uma planilha resolve. E eventos. Boa. Gustavo, quem quiser saber mais, como é que faz? Tô no Instagram, @esteves com SGEA. E Devia ser com X. Deveria ser com X. Vou mudar, não deve ter ninguém. Esse é a parte boa. @esteves ES com GEA. Gustavo Esteves de Andrade, bem criativo, né? Legal. Era o meu nick de CS, eu mantive bem na época do Instagram, né? No início do Instagram, direto. Botar o meu mesmo nick de CS aqui e fica direto. Na @MétricasBoss também, que você encontra lá, o nosso blog e nosso podcast também aqui, o Analytics Talks. A gente tá hoje no top 15 mais ouvidos de tecnologia do Spotify Brasil. Queremos chegar no top 1 e vamos usar o UpViral pra isso. Tá, boa a dica aquela. Top demais, fechou. Vamos fazer o nome do episódio? Como é que era o nome do teu primeiro artigo lá? Web Analytics é mais com gráfico bonitinho. Boa, vai ser esse nome. Esse é o nome. Aprovou. Fechou. Siga o Roy Hunters no youtube.com/Roy Hunters e no Instagram pelo @Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.